Boa tarde, deputado Anivaldo, que preside a sessão, deputado Cacau, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu quero retornar nessa tribuna, no dia de hoje, falando sobre os acontecimentos de domingo que paralisou a nação brasileira com relação à votação do Congresso Nacional pela admissibilidade de abertura de processo de impeachment contra a presidenta da República. E quero dizer que no domingo, na madrugada de domingo, a população brasileira, em sua maioria, comemorou a votação na Câmara dos Deputados Federais. Na segunda, acordou com o sentimento de que ganhou, e na terça, a gente percebe um sentimento do que vamos fazer agora. O que nós vamos fazer daqui para frente? Diante das alternativas que estão colocadas, de um vice-presidente que tem um processo no tribunal, além dos processos que possui, mas um processo no Supremo Tribunal Federal, onde questiona o processo eleitoral da chapa. Por um outro lado, temos o presidente de uma Câmara condenado e que pede celeridade num processo de impeachment no Senado, mas que não dá celeridade no próprio processo, que também o inviabiliza como deputado federal e presidente na Câmara dos Deputados Federais. Ou seja, um sentimento de não saber muito o que vai acontecer. E é com essa introdução que eu quero dizer, deputada Vitória, que nós precisamos, no nosso país, de um verdadeiro esforço pela união, que é uma tarefa difícil de todos nós, porque enquanto tiver esse sentimento de vencedores e vencidos, teremos muita dificuldade de estar fazendo essa união necessária, porque a classe política, no meu entendimento, precisa se unir para que juntos e unidos possamos tirar o Brasil desse buraco sem fundo que ele se meteu. E na condição de sindicalista, eu sei que quem mais sofre com essa queda de braço em um país dividido é a população que já está sentindo na pele, com desemprego que está em alta e cada vez mais crescente, e com os efeitos e as consequências de milhares de famílias que estão percebendo que estão perdendo conquistas de muitos anos, como até mesmo conquista de sua própria casa, porque está sem condição de pagar a prestação da casa, do carro, o investimento na educação dos filhos. São os pobres, os que têm mais dificuldades, é que mais sofrem, a classe média. O poder público, por sua vez, também sente imediatamente os efeitos dessa crise, haja vista que a queda na arrecadação e na capacidade de investimento da maioria das prefeituras de nosso Estado e do próprio governo do Estado caiu de maneira significativa. Portanto, é preciso que haja um entendimento, deputado Durão, na classe política, da necessidade de união, de um governo de coalizão, onde a gente possa estar sem esse sentimento de vencedores e vencidos, porque num processo desse todos nós perdemos, ninguém saiu vencedor nessa história, nós possamos fortalecer o nosso país. Porque quem achava, que no outro dia o dólar ia cair, se enganou. O dólar continua crescendo e a especulação que sempre existiu dos outros países mais ricos contra o nosso vai continuar acontecendo se não entendermos a necessidade de união, e que, no meu entendimento, passa por um processo de chamamento de novas eleições para a presidência da República, porque sempre vai existir esse sentimento de vencidos e vencedores, o que não é bom para o país. Para nós que queremos uma estabilidade, devemos pensar nesse caminho de um chamamento de novas eleições para a presidência da República, onde
O povo se sente traído por um governo, e este mesmo povo deve definir os rumos da nação através de uma eleição para a presidência da República, e não que o Congresso venha definir sobre essa matéria, porque o Congresso, ele não pode ter legitimidade nem para botar e nem para tirar, mas num processo de coalizão é possível que a própria presidenta e o Congresso analisem nesse caminho de que se abra um processo de novas eleições para a presidência da República.